um bom dia, acho que para vocês é boa tarde. É um prazer imenso, né? Essa é a primeira atividade que eu participo mais diretamente no CIT-100, né? Já participamos juntos de eventos, principalmente o evento aqui na UFBA, mas essa é a primeira participação ligada exatamente ao grupo de pesquisa. Então, eu gostaria de agradecer ao CIT-100, a todas as pessoas envolvidas, né, por essa oportunidade, e dizer também que é um prazer muito grande estar com o Nuno e com o Igor Roberto, que são pessoas com quem eu dialogo sempre sobre essas irmandades e ordens terceiras na Bahia, porque eu venho já há bastante tempo, cerca de uma década, colhendo material, né, fontes, fazendo pesquisas de fontes sobre essas associações leigas, principalmente no século XX, porque algo que sempre me incomodava muito enquanto pesquisadora era o fato das pesquisas sobre as associações leigas na Bahia, elas estarem muito restritas ao período colonial e ao período imperial. E, normalmente, os autores de pesquisas muito importantes normalmente chegavam à conclusão de que houve um processo de decadência dessas irmandades e ordens terceiras no final do século XIX. E isso me inquietava, porque eu queria entender que tipo de decadência era essa, né? Essas irmandades e ordens terceiras, elas não desapareceram. Eu ainda encontrava algumas bastante atuantes, né, como a Irmandade da Santa Casa de Misericórdia, de Salvador, e várias outras irmandades e ordens terceiras que ainda estavam atuantes. Então, o que eu queria entender era o que fez com que algumas irmandades e ordens terceiras desaparecessem, outras realizassem fusões, outras mudassem de status, como algumas irmandades que mudaram o status para a ordem terceira, e outras ainda que permaneciam muito ativas, pelo menos até a primeira metade do século XX. Então, essas foram as primeiras questões que eu comecei a trabalhar. É preciso falar um pouco desse contexto, né? Desse contexto histórico do final do século XIX e início do século XX na Bahia. O Nuno começou a sua fala trazendo a ideia, né, de que a caridade não termina, ela não é finita, né? E isso tem muito a ver com o trabalho que eu estou fazendo com o século XX, porque é claro que as funções de muitas dessas irmandades foram ressignificadas no decorrer do tempo, mas a caridade permanece muitas vezes sob a titularidade de assistência, mas ela permanece. E quando o Igor falava sobre a cidade de Cachoeiras, sobre a Ordem Terceira do Carmo, ele falava também das várias devoções que estavam presentes no período colonial em Cachoeira, e isso me chama muita atenção, porque boa parte das devoções que eu encontro em Salvador, ligadas às Irmandades e Ordens Terceiras, elas vêm exatamente do período colonial. As constituições do arcebispado da Bahia, né, do século XVIII, elas determinam quatro devoções que deveriam ser seguidas pelos fiéis. Principalmente, a criar irmandades para o Santíssimo Sacramento, para o culto do Cristo crucificado, de Nossa Senhora e das almas do purgatório. É interessante porque quando as constituições primeiras do arcebispado determinam essas quatro como primeira devoções, elas se multiplicam em várias outras, né? Porque
Nossa Senhora, ela tem inúmeras invocações, né? Daí, como o Igor mostrou naquela lista, né, as várias invocações de Nossa Senhora, né? Nossa Senhora da Conceição, Nossa Senhora do Rosário, Nossa Senhora do Carmo. Então, isso fez com que inúmeras devoções fossem criadas para Nossa Senhora. E no Cristo crucificado é a mesma coisa. Eu localizei ainda no século XX 9 irmandades para o Cristo crucificado em Salvador, e todas elas vêm do período colonial. Então, a gente tem, ainda hoje, atuante, a devoção do Bom Jesus, Senhor Bom Jesus do Bonfim, o Senhor Bom Jesus da Boa Viagem, o Senhor Bom Jesus da Redenção, só para citar alguns, né? Em Salvador também tinha a devoção do Senhor Bom Jesus dos Martírios, que tem também em Cachoeira. Então, eram 9 essas devoções só para o Cristo crucificado. Então, essas e as devoções para as almas do purgatório também. Então, essas eram as principais do período colonial e que permanecem ainda, pelo menos na primeira metade do século XX. Essas associações, elas vão ser chamadas em Salvador de irmandades, confrarias, ordens terceiras e, para o século XX, ainda de pias uniões. Então, essas denominações, elas podem ser pensadas, né? Irmandades, ordens terceiras, irmandades, confrarias, pias, uniões, elas têm muita característica da irmandade, né? Que é uma associação leiga, mas que tem uma certa independência da igreja, porque são as mesas administrativas que fazem o controle sobre essas irmandades. Então, elas têm, às vezes, denominações diferentes, mas podem ser colocadas dentro desse bojo maior das irmandades, enquanto que as ordens terceiras são muito específicas, porque elas estão ligadas, submetidas a uma ordem primeira ou uma ordem segunda. Então, esse é o grande diferencial dessas associações, mas elas são todas associações leigas e que têm uma importância crucial para desenvolver o culto aos santos, a ajuda mútua e a caridade, né? Esses são objetivos fundamentais dessas associações leigas. Em Salvador, no período republicano, temos algumas características, alguns aspectos que vão trazer modificações nessas irmandades. Primeiro que é um período, além de mudança de regime, né, do regime monárquico para o regime republicano, uma separação, pelo menos por decreto, entre a Igreja Católica e o Estado. A gente sabe que essa separação não é de fato, a Igreja vai utilizar estratégias para manter a sua importância, a sua influência na sociedade baiana. Então, não é uma separação total, mas é um dos fatores que contribui. E no início do século XX, principalmente entre 1912 e 1916, Salvador passa por inúmeras reformas urbanas no governo do José Joaquim Seabra, que leva em consideração os ideais de modernidade e civilização. Então, várias reformas urbanas acontecem, então, ampliação de ruas, aberturas de novas avenidas. E qual é a consequência disso para as associações leigas? É que algumas igrejas foram demolidas nesse período exatamente para ampliar o espaço para essas ruas ampliadas e avenidas novas construídas. Então, nós temos pelo menos 2 igrejas que foram completamente destruídas em 1912, que é a Igreja da Ajuda, que é uma das primeiras igrejas de Salvador, e a Igreja de São Pedro, que ficava exatamente no local onde hoje resta o relógio de São Pedro, na Piedade, né, próximo à Praça da Piedade, onde hoje tem a Avenida 7 de Setembro.
Então, essas duas igrejas foram completamente demolidas. Outras igrejas tiveram parte delas demolidas, às vezes a fachada, o Mosteiro de São Bento teve a varanda lateral demolida, né, para a passagem da Avenida 7 de Setembro. A igreja da Sé, né, a sede da igreja na Bahia, que é colonial, né? Bruno mostrou várias fotografias, inclusive do período de destruição da igreja. Ela está fora desse período, né? Ela foi destruída em 1930, mas isso não significa que não houvesse anteriormente pedido de demolição. Então, houve uma resistência muito forte, principalmente dessas irmandades que estavam localizadas dentro da igreja, né, que tinham a Igreja da Sé como sede, há uma resistência muito grande delas, e o processo da Sé foi mais lento. Então, ao invés de 1912 até 1916, ela só foi destruída em 1930, mas faz parte ainda desse processo de modernização da cidade. E essa modernização vai levar em consideração não só os aspectos urbanos, mas ela vai levar em consideração também a civilização dos costumes. Então, muitas mudanças eram propostas nos costumes e principalmente na vivência religiosa dos leigos. A Igreja Católica, ela desde o século XIX fazia uma reforma, né, uma reforma que parte dela era direcionada aos leigos, como uma forma de purificar o culto, de tirar referências a rituais, a crenças que fossem indígenas ou africanas, né? Purificar o catolicismo. Então, essa era uma das prioridades da igreja, ainda na segunda metade do século XIX, e no início do século XX, principalmente o nosso primeiro arcebispo do período republicano, ele teve uma presença muito marcante na Bahia, né, como arcebispo da Bahia e Primaz do Brasil, e tentou, de várias formas, reformular as irmandades e as ordens terceiras, principalmente as irmandades. Então, eu trabalho com uma documentação do arcebispado, onde há muita correspondência entre o arcebispado e as irmandades, com pedidos de reformulação dos compromissos. E o objetivo era fazer com que essas irmandades tivessem como função apenas a realização do culto aos santos, né? Relacionadas diretamente ao catolicismo. Isso porque muitas irmandades elas levavam em consideração também os critérios étnicos para a sua formação, né? Os critérios de pertencimento, de admissão dos membros, muitas vezes eram critérios étnicos. Então, a gente tem, desde o período colonial, irmandades de brancos, irmandades de pretos, irmandades de escravos, de libertos. Então, essa configuração étnica era algo que incomodava bastante a igreja, porque, inevitavelmente, ritos, crenças, elementos dos cultos africanos acabavam sendo incorporados também nessas irmandades. Então, todos os compromissos que foram reformulados no início do século XX, eles passam a ter como critério de admissão apenas o pertencimento à Igreja Católica. Então, ter a profissão de fé no catolicismo é o critério fundamental no século XX, e não mais os critérios sociais e de cor, como estavam presentes desde do período colonial. Dom Jerônimo Tomé da Silva, né? Esse foi o arcebispo que foi um dos principais reformadores do início do século XX. Ele foi arcebispo de 1893 a 1925, então um período bastante extenso, e parte dessas reformas sugeridas e também parte das interdições e parte das exigências do Jerônimo estavam relacionadas ao
Código de Direito Canônico, né, publicado em 1918, porque, apesar de, anteriormente, desde 1912, ele já exigia a reformulação dos compromissos, mas ele vai utilizar e muito o Código de Direito Canônico de 1918, exatamente numa tentativa de enquadrar essas associações leigas à ortodoxia católica. Bem, em relação à cidade, apesar de todas essas reformas urbanas, continuavam os problemas, né? Então, o desamparo social, as aglomerações, as epidemias, eram problemas que afetavam a cidade e as pessoas necessitavam cada vez mais dessas instituições, como o Hospital da Santa Casa de Misericórdia, nesses momentos mais tensos, né, quando as epidemias graçavam sobre a cidade. No ano passado, eu fiz uma pesquisa sobre duas grandes epidemias em Salvador, a de 1918, né, a epidemia da gripe espanhola, e 1919, de varíola. A varíola, inclusive, estava presente na cidade praticamente a cada 9 anos. Então, em todas as décadas, desde o século XIX, e ainda persistia no século XX, a cada 10 anos existia uma epidemia de varíola. Então, essas duas epidemias, né, em anos seguidos, a gripe espanhola e a epidemia de varíola, foram drásticas para a cidade, exatamente porque o único hospital disponível para a população mais pobre era o Hospital da Santa Casa de Misericórdia. Foram criados mais duas instituições para acolher pessoas com doenças infecto-contagiosas. Um hospital que foi criado na Cidade Baixa, em Monte Serrat, e um outro em São Lázaro, duas comunidades distantes, uma na Cidade Baixa e São Lázaro, que já era considerado um arrabalde, distante do centro da cidade, exatamente para acolher os doentes. E eram os carros da Santa Casa de Misericórdia que, à noite, recolhiam os corpos dos pobres indigentes que morriam dessas epidemias na cidade, né? Muitas vezes sem conseguir vagas nos hospitais. Então, as reformas urbanas não deram conta de resolver esses problemas sociais na cidade. Eu tenho trabalhado com a hipótese que no século XX, apesar das mudanças que aconteceram nas irmandades, a caridade ela vai continuar presente. Muitas vezes, não apenas a caridade material. O que eu estou chamando dessa caridade material? São aquelas mais relacionadas ao cuidado com o corpo, esse corpo que deve ser preparado, principalmente no momento da morte, com os ritos fúnebres, né, para que a alma alcance a salvação, e que cuida também das pessoas enquanto em vida, os pobres, os presos. Então, de uma forma geral, essa caridade está muito ligada à questão do corpo, em vida e também no momento da morte. Mas temos também a espiritualidade espiritual, que diz respeito às orações que devem ser feitas pela salvação das almas, as missas que devem ser celebradas, as orações que devem ser realizadas pelos irmãos. Então, muitas vezes se perdeu, no início do século XX, essa questão da caridade material, mas a espiritual ela ainda permanece com muita importância dentro dessas associações. Dentro dessa pesquisa, até o momento, eu localizei, consegui identificar algumas associações leigas que estavam ativas até 1950. Na verdade, foram 38 ativas até esse período, sendo 32 irmandades, e aí eu estou colocando nesse bojo irmandades, confrarias e devoções, e 6 ordens terceiras. Dessas, na atualidade,
15 irmandades permanecem ativas e as 6 ordens terceiras continuam ativas. Então, isso me fez pensar exatamente que não é um processo de decadência enquanto desaparecimento, extinção desses grupos religiosos, mas de ressignificações. E aí eu vou utilizar mais os compromissos e estatutos da Santa Casa de Misericórdia, da Bahia, para a gente ter uma ideia dessas mudanças. Primeiro, que as obras de misericórdia, né, elas dizem respeito a ensinar os simples, dar bom conselho a quem o pede, castigar com caridade os que erram, consolar os tristes e desconsolados, perdoar a quem nos errou, sofrer as injúrias com paciência, rogar a Deus pelos vivos e pelos mortos. Essas são aquela caridade referente ao espiritual. Então, são caridades espirituais, né, na sua forma espiritual. Essa última eu grifei, né, rogar a Deus pelos vivos e os mortos, porque essa continua sendo uma função importante dessas associações no século XX. Depois a gente tem a caridade do ponto de vista mais material. Então, reunir os cativos e visitar os presos, curar os enfermos, cobrir os nus, dar de comer aos famintos, dar de beber a quem tem sede, dar pousada aos peregrinos e pobres, enterrar os mortos. Essas duas, curar os enfermos e enterrar os mortos, elas continuam sendo importantes também para esses grupos no século XX. Então, mesmo os grupos que fizeram algumas mudanças nos seus estatutos, nos seus compromissos, eles mantêm a questão da cura aos enfermos, e aí a Santa Casa de Misericórdia mantém o hospital, né? O Nuno falou muito do Hospital de São Cristóvão, mas a gente tem no século XX o Hospital Santa Isabel, que tem uma importância fundamental na cidade, né, nessa cura dos doentes, no atendimento às pessoas que não têm condições de arcar com os custos do tratamento. E enterrar os mortos continua algo sendo importantíssimo para uma sociedade que ainda se percebe enquanto católica e do quanto a salvação da alma ainda é importante. Então, enterrar os seus mortos em locais considerados sagrados, sim. A Santa Casa de Misericórdia ela vai manter, durante boa parte da sua existência, 2 cemitérios, o cemitério do Campo Santo e o cemitério dos Lázaros, como cemitérios fundamentais na cidade. Né? O do Campo Santo ele atende aos próprios membros da Santa Casa, mas o da Quinta dos Lázaros ele atende a uma população mais pobre, indigente, muitas vezes, e também na Quinta dos Lázaros que boa parte dessas irmandades vão ter os seus carneiros, né, para fazer com que os seus membros tenham um enterro cristão. Eu peguei um trecho aqui, o capítulo 1, o artigo 1º da Santa Casa de Misericórdia, né, o compromisso de 1896, que é o nosso primeiro compromisso da República, quando fala da Irmandade, dos seus fins e patrimônios. E aí diz o seguinte, o artigo 1º: a Irmandade da Santa Casa de Misericórdia, instituída nessa cidade do Salvador, capital do estado da Bahia, no tempo do governo Tomé de Souza, continua a ser uma associação composta de número ilimitado de irmãos e de duração indefinida, tendo sua sede nessa cidade e, por fim, exercer a caridade, segundo os preceitos da religião católica apostólica romana. Eu grifei aqui o por fim exercer a caridade, né, porque é o objetivo principal da Irmandade, mesmo a partir do momento que ela passa a ter um compromisso próprio e não mais seguir o compromisso de Lisboa. Para a admissão dos irmãos, nesse primeiro compromisso republicano, eles colocam como primeiro item, né, para que alguém fosse admitido na Irmandade, professar a religião católica apostólica romana,
ser emancipado, ser de reconhecida conduta moral e viver honestamente de algum emprego, ofício, indústria ou rendas. Ser aprovado pela mesa e junta, precedendo resposta de qualquer irmão ou mesário ou requerimento da parte, que a própria pessoa poderia pedir a admissão. Então, por isso, o requerimento da parte. Pagar uma joia de entrada marcada pela mesa. Dentre as instituições que estavam presentes na Santa Casa de Misericórdia, nesse momento, no final do século XIX, a Santa Casa era responsável pela Capela da Misericórdia, pelo Hospital Santa Isabel, o Asilo dos Expostos, o Hospício dos Alienados, o Asilo da Medicidade, o Hospital dos Lázaros e os cemitérios do Campo Santo e da Quinta dos Lázaros. Então, essas eram as principais instituições que eram custeadas pela Santa Casa. E aí eu dei um salto longo no tempo, com o compromisso de 1968, porque ele traz fatores que são essenciais para a gente pensar as mudanças nessa Irmandade. O artigo 1º, né, diz o seguinte: a Santa Casa de Misericórdia, Irmandade instituída por prazo indeterminado ao tempo do governo Tomé de Souza, composta de pessoas de ambos os sexos, admitidas em seu grêmio sob a denominação de irmãos, é uma associação beneficente que se propõe ao exercício da caridade e prestação de assistência médica e social aos enfermos e desamparados, consoante os preceitos da religião católica apostólica romana. Vejam que, em 1896, a religião católica apostólica romana era o primeiro critério de admissão. Agora, já se fala de outros elementos que são importantes. Primeiro, as mulheres são admitidas como irmãs, só em 1968, e também ela passa a se autodenominar enquanto uma associação beneficente. O nome Irmandade continua presente no documento. Às vezes, as pessoas da própria Santa Casa dizem assim: a Irmandade, a Santa Casa não é mais uma Irmandade. Mas eles mantêm nesse documento, ainda em 68, a terminologia Irmandade. Depois, a gente pode ver que Irmandade vai ter outros sentidos também e que vai ser utilizada por outros grupos religiosos que não apenas os católicos. Mas, até esse momento, ainda ela é considerada como Irmandade. E aí, o artigo 1 já chama a atenção para essa continuidade do trabalho de assistência aos pobres e desamparados, só que se autodenominando agora como uma associação beneficente com assistência médica e social. Para ser irmão da Santa Casa, nesse compromisso de 1968, era preciso ser maior e emancipado, ser de reconhecida conduta moral e exercer profissão que lhe garanta a subsistência, professar a religião católica apostólica romana, pagar a joia de entrada fixada pela mesa. Vejam que só há mudanças, são os mesmos critérios de 1896. A mudança é significativa porque professar a fé católica já não é o primeiro critério, ele passa a ser o terceiro critério. Ser maior e emancipado já passa a ser o primeiro. Então, essa mudança nos revela que, com o tempo, a vinculação ao catolicismo já não é algo fundamental para fazer parte da associação. As instituições que são custeadas pela Santa Casa em 1968. A Capela Central da Santa Casa de Misericórdia, Hospital Santa Isabel, Internato Nossa Senhora da Misericórdia, já não é mais chamado de expostos, asilo de impostos, dos expostos, que não tenha mais essa característica do período colonial, mas sim um internato que acolhe as crianças desamparadas. Internato Ernestina Guimarães, o cemitério do Campo Santo e o pensionato e maternidade Menandro Filho. É interessante porque
Em 1968, o cemitério do Campo Santo continua sob a administração da Santa Casa, mas o cemitério da Quinta dos Lázaros não. Ele passa a ser um cemitério público, né, gestado pelo poder público. E, quanto a isso, também é interessante porque, no início da República, havia uma expectativa de que o Estado, né, fosse a prefeitura municipal ou o Estado mesmo, fosse responsável por fazer esse amparo à população mais pobre, né, que essas instituições fossem públicas. Mas isso não acontece, pelo menos rapidamente, né? Até a primeira metade do século XX, nós encontramos no arquivo da Santa Casa inúmeros documentos, inclusive isso está presente nos relatórios dos provedores, a Santa Casa reclamando do Estado e do município, porque eles não assumem totalmente as instituições, não fazem as despesas dessas instituições e muitas vezes eles ficam ainda com dívidas para com a Santa Casa. Então, geralmente a Santa Casa está cobrando dívidas do Estado ou do município pelo fato de não cumprir totalmente com essa demanda. Eu trouxe também o Estatuto da Santa Casa de Misericórdia de 2016, então, um dos estatutos mais recentes, para a gente pensar a mudança, né? O artigo 1º diz: a Santa Casa de Misericórdia, irmandade instituída por prazo indeterminado ao tempo do governo Tomé de Souza, composta de pessoas de ambos os sexos, admitidas em seu grêmio sob a denominação de irmãos, é uma associação beneficente de direito privado qualificada como organização social sem fins lucrativos, com sede na Avenida Joana Angélica, número 79, Nazaré, e foro na cidade do Salvador, estado da Bahia. Nesse momento aí, a sede principal da Santa Casa, da administração, não funcionava mais naquele prédio do período colonial que foi mostrado pelo Nuno, mas sim na Avenida Joana Angélica, onde hoje está o arquivo da Santa Casa, e também uma faculdade, então é o que nós chamamos da pupileira, né, que é um terreno com inúmeros prédios da Santa Casa, que é onde existia, inclusive no período colonial, a Roda dos Expostos, né? Então, esses prédios são utilizados atualmente pela Santa Casa, e é lá onde está também o arquivo. E aí é interessante porque, apesar do nome Irmandade aparecer ali, não há mais referência ao fato da necessidade de ser absolutamente católico e também que ela é uma associação beneficente de direito privado. Então, é a primeira vez que essa denominação aparece, né? Qualificada como organização social sem fins lucrativos. Então, isso mostra uma mudança significativa, cada vez mais com esse desvincular da Igreja Católica, né, dos preceitos católicos, apesar da caridade ainda se manifestar por meio da assistência. A Irmandade se propõe ao exercício da caridade e prestação de serviço na área de saúde, inclusive da administração e gerenciamento hospitalar e de unidade de saúde, de ensino e pesquisa, cultura, assistência social, educação profissional, educação infantil e fomento à prática de esportes inspirados nos ideais de misericórdia. O que eu queria mostrar para vocês hoje eram algumas dessas mudanças que foram acontecendo nas irmandades, ordens terceiras, no século XX, né, foi de uma forma muito rápida, mas algumas dessas mudanças significativas, né, sem perder os ideais de assistência aos pobres, sem perder o ideal de caridade e de misericórdia, mas essas instituições continuam existindo e algumas delas, inclusive, mantêm o critério étnico. É o caso, por exemplo, da Ordem Terceira de Nossa Senhora do Carmo dos Homens Pretos, que era até 1900 uma irmandade. Ela pediu em 1900 para ser
uma ordem terceira, então ela passa a ser ordem terceira a partir de 1900, mas ela mantém ainda hoje esse vínculo, tanto que, muito mais do que se falar nela como a ordem terceira dos Rosários, se fala ainda hoje como Irmandade dos Homens Pretos. Então, algumas mantêm, principalmente antigas Irmandades de Negros, ainda mantêm essa ideia de critério de admissão voltado para a população negra, né, levando em consideração os critérios étnicos. Mas, a partir do início do século XX, a tendência mesmo é que o único critério estabelecido pela Igreja Católica era o critério de ser praticante do catolicismo. Obrigada.